Em nosso último encontro, nós demos início à nossa série Além de Mim Mesmo, a oração do discípulo. Nessa série estamos refletindo sobre a oração do Pai Nosso, a qual estamos chamando agora de a oração do discípulo. Hoje iremos tratar da expressão que estás nos céus. O que Jesus desejou nos ensinar com a afirmação que o Pai está no céu? É evidente que a afirmação de que nosso Pai está no céu, por Jesus, nos dá direção, nos aponta um local para olharmos, nos apresenta um lugar de referência para que possamos nos encontrar com Deus. Contudo, Jesus não está falando de um lugar geográfico dentro do nosso mapa mundi. A realidade que o nosso Pai está no céu nos ajuda a reconhecermos a natureza e o propósito real de nossa existência. De onde viemos e por que existimos? Esta realidade ela deve afetar a nossa cosmovisão a respeito da vida. E hoje eu quero destacar 3 dimensões afetadas por esta verdade que nosso Pai está no céu. A primeira dimensão afetada por essa verdade é a dimensão terrena. E quando eu estou falando de dimensão terrena, eu estou pensando na nossa vida do dia a dia, nossa vida temporal, física, humana. O fato de nosso Pai estar no céu implica que Ele é um Pai que ultrapassa as dimensões terrenas, que me faz olhar além de mim mesmo, dos meus limites. Toda a criação ela é caracterizada pela limitação, pela finitude. Por exemplo, nós somos limitados geograficamente. Nós somos limitados em nosso conhecimento. Somos limitados em nossa capacidade de amar e de nos relacionarmos. Somos limitados em nossa capacidade de criar. Entretanto, Deus Pai está no céu. Ele não está preso à dimensão terrena, ele não está preso às nossas limitações, ele transcende essa dimensão. E porque o Pai está no céu, então eu sou obrigado, como filho, a ampliar a minha dimensão também terrena, a minha cosmovisão nas diversas áreas da vida. Por exemplo, a compreensão a respeito da criação do mundo, ela é ampliada quando eu olho a partir dos olhos do Pai. Em Gênesis capítulo 1, nós encontramos a descrição da criação do mundo e do homem. Nada existia, mas Deus, pela sua vontade, por meio da sua palavra, trouxe à existência o que não existia. Ele criou o mundo, ele criou o homem. O mundo não surgiu do acaso. A nossa sociedade, ela quer embutir em nossa mente que o mundo foi obra do acaso. Deus, ele não nos dá um relato muito completo de como criou todas as coisas, mas nos deixa claro em Gênesis 1 que nada existia e só viera à existência por meio de sua palavra. O mundo foi criado por Deus e Deus o criou intencionalmente para a sua glória. E o homem que acredita que o mundo veio do acaso, ele não respeita este mundo. Ele não olha para o mundo e compreende que ele é o mordomo a serviço de Deus neste mundo. Nós fomos criados por Deus, à sua imagem e semelhança, para cuidar de sua criação. Deus nos colocou neste mundo como mordomo, que um dia prestará conta de tudo, pois Deus voltará para reinar sobre toda a sua criação. Outra área a qual nós precisamos ampliar a nossa compreensão é a família. Dizer que o Pai está no céu é dizer que Deus é Pai de todos, de todas as raças, de todas as classes, de todas as tribos, enfim, de todos que reconhecem seu Filho Jesus como o Senhor de suas vidas.
João capítulo 1, verso 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O céu onde o Pai habita é morada para todos, pretos e brancos, pardos e amarelos, judeus e gregos, ricos e pobres. Não existem mais distinções, não existem mais raças, nem religiões, não existem fronteiras, todos se tornam um só povo, uma só raça, filhos de um único Pai. O céu é o lugar onde a unidade das raças, das classes, dos sexos, das ideologias se tornam realidade. A compreensão que temos a respeito do amor também deve ser ampliada. Em Lucas capítulo 10, do verso 30 ao 37, Jesus nos ensina uma parábola. Nós a chamamos da parábola do samaritano. Esta parábola descreve que um certo homem foi assaltado por ladrões e eles não só lhe roubaram, como lhe espancaram de tal modo que ele estava próximo da morte. Tamanha foi a surra que aquele homem tomou. E seu corpo foi largado na estrada. E diz a história que passou um sacerdote e viu aquele homem quase morto na estrada. Mas ele passou e nada fez. E logo depois passou um levita, que também olhou aquele homem na estrada quase morto, mas devido aos seus compromissos, nada fez. E depois passou no caminho um samaritano. O samaritano, ele representa aquele homem desprezado pelos religiosos. Aquela pessoa que os religiosos acreditam que não tem comunhão nenhuma com Deus, que não é amado por Deus. Mas aquele samaritano, ao ver aquele homem na estrada quase morto, se compadeceu. Ele parou a sua caminhada para cuidar das feridas daquele homem e lhe dar atenção. Por meio dessa parábola, Jesus nos ensina que o amor, ele deve ultrapassar todos os preconceitos e todos os conceitos teóricos sobre o mesmo. Porque o amor, ele só é real quando se manifesta de maneira prática, concreta. Não podemos amar apenas de palavra, mas de fato e verdade. Não devemos amar somente aqueles que nos amam, pois para Deus essa é uma prática que até os ímpios praticam. Deus espera que amemos além de nós mesmos, além de nossos conceitos e preconceitos, além de nossas fronteiras, de nossos ciclos de amizade e de irmandade. Por volta do ano de 1993, eu tinha um desejo muito forte no meu coração de servir a Deus. E eu estava disposto a deixar tudo para servir a Deus. E eu fiz uma viagem para Contagem, onde ficava a base da Jocum. E a Jocum, ela faz diversos trabalhos visando alcançar pessoas para Jesus Cristo. E tinha um grupo da Jocum que eles iam às praças da cidade e levavam comida, alimento para aquelas pessoas que estavam dormindo nas praças. E eles faziam isso na busca de recrutarem pessoas para as casas de recuperação, para serem tratadas. E na semana que eu estava lá na Jocum, eu decidi ir com esse grupo à praça. Quando nós estávamos chegando, tinha um monte de menino, tudo sujo. E tinha um lá que se destacava, que eu acho que ele estava mais sujo que os demais. Sua camiseta branca estava marrom, de tão suja. E aquele menininho veio correndo e pulou nos meus braços e me agarrou. E sabe aquele instante que parece que o relógio para? Ele deve ter passado por isso na vida, que você não sabe o que fazer, reagir. É um momento rápido, mas que para nós parece que é eterno. Eu vivi esse momento quando aquele menino correu e pulou no meu pescoço, me abraçou e me chamou de tio. Eu não sabia o que fazer. Se eu abraçava, ele estava tudo sujo, cheirando mal. Às vezes nós somos acostumados a dizer que amamos, mas nós só amamos aquelas pessoas que estão no nosso ciclo. Pela graça de Deus, eu fui criado por uma família de boas condições.
e que sempre estive ao redor de pessoas de boas condições, cheirosos, sempre convivi numa igreja onde todo mundo tomava o seu banho, estava perfumado. E para mim, quando aquele menino pulou sujo, fedido, foi um choque. Mas Deus estava me ensinando que eu precisava amar além de mim mesmo. E que não importava a aparência, a sujeira que a pessoa possui por fora. Mas Deus vê lá dentro. E que eu precisava aprender a olhar as pessoas dentro delas. Nosso amor precisa ser ampliado quando nós olhamos com os olhos do Pai. Nós não podemos mais olhar com os olhos dos homens. Não podemos mais olhar pelo externo, pela cor, pela classe social, pelo perfume. Precisamos aprender a amar de verdade. A segunda dimensão que é afetada quando compreendemos que nosso Pai está no céu é a dimensão ética. E aqui nós estamos falando dos nossos princípios, valores. Uma vez que a minha cosmovisão da vida ela é ampliada pelo olhar que eu faço através do Pai que está no céu, os meus valores e minhas atitudes precisam acompanhar esta mudança. O mundo em que vivemos é dominado por uma cultura consumista e utilitarista. A estrutura desta cultura consumista e utilitarista está construída sobre o pensamento de que o propósito principal do homem é ser feliz, tendo como pressuposto a ideia de que o homem foi criado para ser feliz. E a ética pessoal ou social, ela se tornou uma ética relativa, porque ela é conveniente à situação. A ética muda conforme muda o meu valor de felicidade. Por exemplo, quando eu vou comprar um carro, eu tenho uma ética diferente de quando eu vou vender um carro. A minha ética se baseia na busca da minha felicidade. Se eu vou vender o meu carro, eu sou tendencioso a valorizar o meu carro. E algumas pessoas chegam mesmo a mentir. Após já ter batido o carro, diz que o carro nunca foi batido. Após terem pintado o carro, diz que o carro nunca foi pintado. Por quê? Porque ela quer vender o carro pelo melhor preço possível. Porque ela está visando o seu interesse, a sua felicidade. E nesse momento é justo para ela dizer que o carro dela é 100%. Mesmo elas tendo ciência que não é. Mas quando essa mesma pessoa vai comprar um carro, ela faz de tudo para desvalorizar o carro do outro. Ela vai dizer que a pintura não é original. Ela vai dizer que o pneu está careca, mesmo se ele não estiver careca. Fica procurando qualquer detalhezinho no banco para poder abaixar o máximo possível o valor do carro. Por quê? Porque o interesse dela agora é pagar o mínimo possível naquele carro para que ela se sinta feliz. Percebe? Minha ética, ela se baseia na busca então da minha felicidade. E todos se tornam instrumentos para alcançar meu alvo. Entretanto, ao olhar para o céu e ver o Pai, eu percebo que a minha vida não pode estar fundamentada na busca da minha felicidade, mas em honrar o Pai que está no céu. Em Colossenses capítulo 1, verso 16, diz assim: porque nele, está se referindo a Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Meus valores e minha ética não podem mais permanecer e fundamentar nos valores éticos desta cultura, mas fundamentados sobre a realidade da razão da minha existência. Existo para glorificar a Deus e não para ser feliz. Ser feliz é resultado da minha vida de serviço a Deus.
O servo ele é feliz quando percebe que o seu senhor está feliz. Então a consciência de que nossas vidas vieram à existência para glorificar a Deus deve nos conduzir a uma decisão interior que afetará toda a nossa agenda exterior. Afetará a nossa visão sobre a nossa profissão, nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento com a sociedade e com toda a criação. Essa consciência deve ser tão forte em nós ao ponto de sacrificarmos nosso bem-estar e nossa felicidade para que as marcas do Pai que está no céu sejam vistas por meio de nossas vidas. E quando o nome do Pai é honrado, glorificado, exaltado, eu me alegro. A terceira dimensão que é afetada pela realidade que nosso Pai está no céu é a dimensão espiritual. A compreensão sobre a adoração, ela é ampliada a partir do momento que eu entendo que meu Pai está no céu. O Pai não pertence à nossa dimensão terrena. Portanto, ele não está preso a nenhum dogma, a nenhum credo, a nenhum sistema religioso criado pelos homens. Ele não pode ser manipulado por rituais, nem comprado por dinheiro algum. Não podemos nos esquecer que Deus é Espírito. Importa que adoremos em Espírito e em verdade. E por isso está escrito em João capítulo 4, verso 23. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tudo que existe em nosso mundo foi gerado pelo próprio Deus e é sustentado por Ele mesmo. Portanto, nós só podemos oferecer uma coisa a Deus: o nosso ser. Mas Deus só aceita o nosso ser quando é oferecido a Ele de forma integral. Não adianta oferecer pela metade. Não se pode viver uma espiritualidade apenas contemplativa, isto é, sem se envolver com a verdade, sem se relacionar com o mundo real, com as pessoas reais, as quais Deus criou para a sua glória. Da mesma forma, não podemos viver uma espiritualidade apenas verdadeira, isto é, em diálogo com o mundo real à nossa volta, vivendo relacionamentos com pessoas reais, praticando boas obras, mas desprovida de um relacionamento pessoal com Deus, de uma busca de Deus por Deus. Nós somos chamados a uma espiritualidade que ultrapassa os limites terrenos, uma espiritualidade que se viva em espírito e em verdade. Como disse o apóstolo Paulo, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está assentado, e pensai nas coisas celestiais, não nas que são terrenas. A nossa compreensão sobre o céu também é ampliada. O céu onde habita Deus Pai, a um primeiro momento, pode nos parecer infinitamente distante. Perceber o céu como um lugar distante nos ajuda a reconhecermos que precisamos de humildade para nos aproximarmos de Deus. E que essa distância só pode ser superada pela graça, manifestada por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo. O Deus que se fez carne e que se tornou o caminho para chegarmos ao Pai, conforme João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bom, por outro lado, quando nós buscamos o Pai por meio de Jesus, logo percebemos que o céu é extremamente próximo. Tão próximo que Deus ele é capaz de ouvir o clamor de cada um de nós. Mesmo que este clamor seja inaudível, mesmo que seja apenas uma lágrima sutil que sai dos nossos olhos, mesmo que este clamor seja um sussurro de dor que emana das áreas mais ocultas do nosso intelecto ou do porão do nosso coração, Deus está tão perto de nós que Ele é capaz de ouvir. Talvez você até esteja se perguntando onde é o céu. A questão sobre o céu que vem à tona é que o céu ele não é visto como um mero lugar físico.
palpável, mas sim um lugar onde se alcança a máxima intimidade e proximidade com Deus, onde se vive um relacionamento intenso e profundo com Deus e o seu Filho. Como se tem apropriadamente observado, não é no céu que encontramos Deus, mas em Deus que encontramos o céu. A oração do discípulo nos faz ir muito além de nós mesmos. Ela desconstrói tudo o que entendemos por mundo terreno e espiritual. Ela estilhaça a nossa religiosidade, esmaga a nossa espiritualidade, nos chamando para vivermos além de nós mesmos. Ela nos convoca para olharmos a partir dos olhos do Pai que está nos céus. Ao orarmos, precisamos ter em mente uma cosmovisão da vida ampliada pelo olhar do Pai que está no céu. Minha oração não terá valor se eu não estiver disposto a abraçar todas as pessoas e aceitá-las em meu meio, independentemente de sua cor ou da sua classe social. A oração, ela não terá a aceitação do Pai se não tiver por trás um coração pronto a servir ao Rei e colaborar para a extensão do seu reino. Uma oração que não traz uma vida de adoração, ela é vazia de fé e de vida. Mesmo que essa vida seja cheia de obras, porque não existe relacionamento com aquele a quem se dirige a oração. Da mesma forma, uma oração realizada por um coração sem disposição de servir é vazia de amor e de vida.